A paz do Senhor. Se vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Ontem falamos que estamos trabalhando lá em Gênesis a história de José, né? Que é linda, maravilhosa. Hoje estamos no capítulo 44. Ontem iniciamos nesse capítulo, né? E ontem falamos que seja prudente igual uma serpente. Foi o que José fez, criou toda aquela situação para os seus servos ir atrás dos seus irmãos no caminho e retornar. E hoje o tema é: a intercessão vale muito a pena. Se você está intercedendo pela sua família, vale a pena, porque vai ter resposta do Senhor. Amém? Gênesis 44, a partir do 16, onde o tema na Bíblia é: Judá intercede por Benjamim. Então disse Judá: para vocês entenderem, ontem eu vou ler o capítulo do 44, o verso 14 e 15. Veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque eles ainda estavam ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Quer dizer, ele mandou colocar o copo, né, no animal que estava Benjamim, para poder prender Benjamim, lá era o irmão dele. Mas naquela situação ele queria criar toda uma situação, que eu deixei bem claro que aquilo era um propósito de Deus. Porque o que se faz, se paga. Vem a colheita, ou de bom ou de ruim. E aqueles homens fizeram coisas muito malignas com José. E chegou a hora da cobrança de Deus, dele sentir na pele. Aí o 16 diz: então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. O que eu acho interessante de Judá é que ele diz assim: então o que disse Judá? Que diremos? Quer dizer, ficou sem ação. O que falaremos? Eu não tenho o que falar, nós não temos o que falar. Como somos justificados? Né? Ele disse: não tenho como a gente se justificar. Agora ele disse uma coisa interessante: achou Deus iniquidade de teus servos. Aquela iniquidade do passado, aquela maledicência de querer matar José, no fim jogar ele numa cisterna, depois vender ele como escravo, sendo sangue deles. Ele estava sentindo. Ele disse uma coisa muito interessante: que diremos? Que faremos? Que justificaremos? Aí ele diz, né? Achou Deus iniquidade no teu servo. Há muito tempo que Deus sabia da iniquidade deles, mas tudo tem um tempo. Portanto, vale a pena a gente melhorar cada dia mais no Senhor. A gente plantar o que é bom, porque a colheita vem. E eles ficaram assim: que diremos, que falemos, porque eles não tinham o que falar. Eles não tinham como argumentar. Afinal de contas, o copo estava nas coisas de Benjamim. Achou Deus iniquidade de teus servos, eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Aí Judá disse: todos nós agora somos escravos teus. Ele não tinha como argumentar. Ele não podia e não tinha como explicar que não roubaram nada. Mas aquele que se planta, se colhe. Aquilo que se faz um dia é cobrado. Portanto, vale a pena a gente lutar para melhorar. Vale a pena a gente perdoar, porque o Senhor disse que se não perdoar, Ele também não vai perdoar. Então, eu e você não somos a bambambam nem o bambambam. A gente tem que melhorar. Mas Ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém, vocês subirão em paz para o vosso pai. José disse, né? Disse: olha, longe de mim ser injusto com todos vocês. Eu só vou ser injusta com Benjamim, porque foi ele que pegou meu copo. Mas tudo aquilo era um plano de Deus. Tudo aquilo era um projeto de Deus para dar uma lição naqueles homens. Para eles sentir na pele. E muitas vezes eu e você passamos por situações para aprender. Passamos por situações para entender o que a gente fez lá atrás. O que se planta, se colhe. Lá em Gálatas fala isso. E o tema que eu coloquei aqui foi: interceder vale a pena. Por quê?
Veja como agiu Judá. Então Judá se chegou a ele e disse: Ah, Senhor meu, peço-te, o teu servo, dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Judá ali primeiro exaltou José e disse: Olha, deixa eu falar algo. Tem misericórdia de mim. Não se ire, porque eu preciso desabafar algo. Aquilo foi uma forma de interceder. Aí eu botei, a intercessão vale muito a pena. Do jeito que ele intercedeu com palavras, você imagina intercedendo de joelho. A Bíblia diz orar sem cessar, porque é a intercessão que chega no trono. Independente como esteja o seu lar, a sua situação financeira, a enfermidade vai ficar boa. Não diga a minha enfermidade. Quem é que quer isso? A enfermidade que está em mim. Interceda com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo vai recolher tuas orações e vai interceder por você. Então, José se chegou a ele e disse: Ah, Senhor meu, peço ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu Senhor perguntou a seu servo, dizendo: Tendes vós, pais, ou irmão? Veja que ali Judá começa a explicar o que José perguntou e depois ele vai chegar onde ele quer. Dissemos a meu Senhor: Temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Ele disse: cuja irmão é morto. Mas o irmão estava de frente dele, era José. Era o próprio governador. Às vezes a gente fala e não sabe com quem está falando. É bom falar pouco e ter prudência. Porque eu ouvia muito uma frase: a roda gigante gira e gira. Ele agora estava ali se humilhando diante de José, que era aquele irmão que ele disse que era morto, mas não era. Aquilo ali ia ser uma grande lição para ele e todos os seus irmãos. Então tu disseste a teu servo: trazei-me a mim e porei os meus olhos sobre ele. Quer dizer, Judá dizendo tudo que José fez, que pediu para trazer Benjamim. Nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Ele explicou mais uma vez a José o que eles tinham dito antes. Que se Jacó perdesse o filho, ele morreria. Porque era o amor da vida dele, depois de José. Então ali José entendeu o quanto Jacó se apegou a Benjamim depois da morte dele, né? Falando assim. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer a convosco, nunca mais verei a minha face. Ali tudo bem, ele estava dizendo a verdade. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe a palavra de meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprais um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Judá estava explicando tudo o que aconteceu. Então disse-nos teu servo, meu pai: vos sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Quer dizer, ali José estava entendendo toda a história. A atitude dele, aquela astúcia dele foi linda, foi direção de Deus. Porque agora Judá estava explicando a ele, e ele entendendo que o pai dele via ele como morto. Se agora também tirar deste da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer a minha câncer com aflição à sepultura. Quer dizer, meus cabelos brancos, minha velhice. Jacó não ia suportar. E Judá foi sábio, porque intercedeu, contou toda a verdade. Ali ele não estava mentindo, ele estava contando toda a verdade. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não ide conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, e acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teu servo farão descer as cães de teu servo
nosso pai com tristeza à sepultura. José ali estava entendendo tudo, que Benjamim era tudo para Jacó, que tudo é Deus, mas ali na terra. Porque Benjamim foi que restou depois que José foi embora. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu senhor, meu pai, por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, o escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Ele intercedeu de uma forma linda, só com a verdade, por Benjamim. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Ele intercedeu de forma linda. E aqui é um exemplo para mim e você interceder de joelho. Porque quando se intercede, a glória de Deus desce. A Bíblia diz orar sem cessar. Lembra da história de Neemias, que ele chegou com um semblante triste e o rei entendeu, quando o rei perguntou, ele contou toda a história da sua cidade, dos seus antepassados, que Jerusalém estava destruída, porque a intercessão vale tudo. Aqui foi uma conversa, intercedendo pelo irmão, mas imagina a gente de joelho. A Bíblia diz orar sem cessar. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, interceda. Se você crê, ore. Se você crê, jejue. Se você crê, adore. Se você crê, lê a palavra. Porque a sua intercessão chega no trono. Veja que ele intercedeu, disse tudo o que aconteceria. Disse que foi fiador por Benjamim. E José ali ouvindo tudo. José ali é a figura do Senhor. Deus é amor, é justiça, mas é misericórdia. Independente do que você já fez de errado, peça perdão, se arrependa de verdade, interceda pela sua alma. E Deus vai te dar a vitória. Deus vai fazer nova todas as coisas na tua vida. Deus vai te dar a chance de fazer que a glória da segunda casa seja maior que a primeira na obra dele, em todas as áreas da tua vida. É hora de interceder e é hora de aguardar, porque tudo tem um tempo do Senhor. Mas a resposta vem. Amém? Amanhã continuaremos, só que amanhã continuaremos no capítulo 45. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.